Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos resolver a questão número 22 da prova do Banco do Nordeste para cargo de analista bancário. A questão diz o seguinte: Pedro pergunta a Paulo se ele pode trocar uma nota de R$100 por duas notas de 50. Então a gente quer trocar uma nota de 100 por duas notas de 50, ok? Paulo responde que tem exatamente R$200 na carteira, em notas de 50, 10 e 20. Então botei aqui, nota de 50, 10 e 20, ou 20 e 10. Mas não sabe quantas notas tem de cada valor. Sabe apenas que tem pelo menos uma nota de cada valor. Então, pelo menos uma nota de cada valor, ou seja, pelo menos ele tem uma de 50, ou pelo menos uma de 20, ou pelo menos uma de 10. Considere que todas as distribuições possíveis de notas de 50, 20 e 10 que podem ocorrer na carteira de Paulo sejam igualmente prováveis. A probabilidade que Paulo possa fazer a troca pedida por Pedro é de quanto? Então, pessoal, a maneira que eu pensei esse exercício seria o seguinte: a gente colocar aqui, ó, e colocando as possibilidades de quantas notas o Paulo, né? Paulo vai ter para poder trocar para o Pedro essa nota de R$100. Então, nós podemos ter 4 notas de 50, por exemplo. Depois, 3 notas de 50, 2 notas de 20, uma de 10. Depois a gente faz o fechamento com esse aqui, tá, pessoal? Para ver o que o exercício deu de enunciado para tirar o que não corresponde. Ou 3 notas de 50, uma de 20, 3 de 10. Ou 3 notas de 50, nenhuma nota de 20 e 5 notas de 10, ok? Essas são as possibilidades, então, de ter 3 notas de 50. Ter 2 notas de 50. Se eu tivesse 2 notas de 50, eu posso ter 5 notas de 20 e nenhuma de 10. Todas elas aqui vão fechar 200, certo? Aqui também 200, aqui também 200, aqui também 200 e aqui também 200. Porque ele diz que tem na carteira exatamente R$200. Bom, se eu tiver 2 notas aqui, eu posso ter 4 notas de 20, que vai dar 80, e 2 de 10. Aqui também vai dar os mesmos 200. Eu posso ter 3 notas de 20. E aí eu tenho, 3 notas de 20. Então 2 de 50, 100. 3 de 20, 60, 160. E aí 4 notas de 10. Aí também fecha os 200 aqui. Ou a gente poderia ter 2 de 50, 2 de 20. Daria 46 de 10. Aí daria também os 200. Ou poderia ter 2 de 50, uma de 20, dá 120. E aí 8 de 10 para fechar os 200. Ou poderia ter 2 de 50, nenhuma de 20, e aí 10 notas de R$10, fechando também os 200, ok, pessoal? Depois eu poderia ter apenas uma nota de 50. Uma nota de 50. Aí eu poderia ter 7 notas de 20, que dá 140, 190 e uma de 10. Não poderia ter 8, que daria 160 com 50, 210, passaria. Então aqui também daria 200 pila. Ou eu poderia, em vez de 6, ter 7, 6. Então aqui daria 120, 170, 3 de 10. Aqui vai dar também 200. Aqui eu poderia, em vez de ter 6, ter 5. Daria 100, 150, com mais 5 de 10, 200 pila. Depois aqui eu poderia ter 3, 60 mais 50, 110. Aqui, desculpa, 4, né? Vamos fazer com 4 para não se perder. 80, 130 mais 7, né? De 10 dá 70, 200 pila. Agora sim, 3 notas de 20. Aí daria 50 com 60, 110, 9 notas de 10, 200 pila. Depois aqui 2 de 20, uma de 50, 2 de 20, 90. E aqui 11 notas de 10, fecharia também os 200 pila.
Aqui eu poderia ter uma nota de 50, uma nota de 20, ok? Daria 70, e aí 13 notas de 20, de 10 reais, 130, 150, 200 pila. E a última, uma nota de 50, nenhuma nota de 10, de 20, e aí 15 notas de 10, 200 pila. Eu fiz todas as possibilidades aqui, pessoal, mas o exercício fala o seguinte, que ele tem pelo menos uma nota de cada valor, certo? Então aqui, ó, eu não poderia contar com esse, porque aí não estaria atendendo o pedido, nem essa aqui, ó, porque não teria nota de 20 aqui, nem de 10 aqui. Aqui também não, teria que tirar, e aqui também não, teria que tirar, ok? Então, no total, pessoal, que a gente teria de possibilidades possíveis de serem atendidas, seriam aqui, então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 possíveis. Então, eu tenho 13 possibilidades, já que ele diz que tem pelo menos uma nota de cada valor. E a gente quer trocar uma nota de 100 por duas de 50. Então, tem que ter no mínimo duas. Certo? Ou 3 ou 4. 4 não dá, porque daí não tem que ter nenhuma outra nota de 20 nem de 10. Então, quantos seriam os casos favoráveis? Probabilidade, né, pessoal? É sempre calculada pelo número de casos favoráveis que eu tenho pelo espaço amostral, pela a quantidade possível de acontecer. Nós vimos que a quantidade possível dessa combinação com esse enunciado de ter ter pelo menos uma nota de cada valor, são 13 possibilidades. Quais são aquelas que me atendem? Atendem a necessidade de fazer essa troca dessa moeda de 100 reais, certo? Então, como é que a gente faria? A gente contaria aqui, ó, essa aqui seria uma, eu teria 3 notas, posso trocar por 2. Aqui eu teria 3 também, aqui eu teria 2, aqui eu teria 2, aqui eu teria 2 e aqui eu teria 2. Aqui não, e aqui só com uma também não consigo trocar, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 13, né? E aí vai dar a nossa letra D de Dinamarca, tá, pessoal? Eu pensei em fazer dessa forma para deixar um pouco mais claro, assim, eu sei que dá trabalho fazer isso na prova, né? Mas de forma didática seria, poderia já nem ter colocado aquelas que não teriam nota, né? Para eliminar, mas eu fiz todas as possibilidades que deram 18 e tirei essas 5 aqui por não ter nota, então sobraram só 13 possíveis. E aí dessas 13 eu poderia ter, né, 2, 4, 6. Ter pelo menos 2 notas de 50 para trocar para o Pedro ali. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem participar do canal, vai ser uma honra para mim. E se eu puder ajudar de alguma forma, tiver alguma dúvida, podem contar comigo. Um grande abraço, até mais. Valeu!